Mas é por isso que eu estou dizendo que sem fé é impossível agradar aquele que te chamou. É impossível agradar a Deus, porque Jesus, Ele não pensa como eu penso, Jesus não pensa como você pensa, porque os pensamentos de Deus vão além dos nossos pensamentos. E o homem pensa que consegue colocar Jesus numa parede, e Jesus mostra para ele. Louvado seja Deus. Jesus disse o que está escrito na lei, porque nosso Deus, Ele não veio desfazer a lei, mas Ele veio cumprir. O que está escrito, está escrito, e o que está prometido há de acontecer, porque o Senhor vai vir, vai buscar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. E você, amigo ouvinte, preste atenção, que eu já estou finalizando a minha participação nessa noite com essa oportunidade. A mulher está ali diante do mestre, pega no ato de adultério, ela deveria ser apedrejada segundo a lei. Jesus pergunta o que está escrito na palavra. Ele diz: olha, segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. Jesus olha para ele e diz: olha, aquele que nunca pecou, aquele que nunca fez nada de errado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Jesus não está desfazendo a lei, Jesus está mandando o homem refletir, e é necessário o homem refletir. Por isso que adianta ganhar o mundo todo, ter casa, carro, apartamento, ter conta no banco e não ter uma morada no céu. Por quê? Porque a sua vida, a sua eternidade é perdida, porque vai passar no inferno. Mas Jesus veio, louvado seja Deus, para me salvar. Jesus veio para te salvar. Então se arrependa, entenda que aquela mulher, ela não é apedrejada. Jesus olha para ela e diz: cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Aí a mulher foi liberada. Louvado Jesus disse: olha, vai em paz. Mas sabe uma coisa? Não cometa de novo pecado, porque você não pode ter a mesma sorte de Deus te trazer a mim e eu te perdoar. Porque se o homem pecar, ele pedir perdão a Deus, Deus perdoa. Mas o homem, ele é tão relaxado, ele é tão válido nos seus pecados, que ele peca, ele chega um tempo e diz: será, Deus, que eu peco tanto e o Senhor me perdoa? O Senhor Jesus derramou sangue por mim e por você. Por isso o discípulo disse: Senhor, quantas vezes o homem pecar deve nos perdoar? Jesus disse 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes no dia. Então o homem precisa entender que sem Deus não há salvação. Por isso que adianta, louvado seja Deus, tem média, tem isso, mas o melhor lugar é aqui, estar adorando o Senhor dos exércitos na beleza da sua santidade, pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, para reconhecer que só há um Deus e não vai achar, pode achar algum relaxado e não seguir o Senhor realmente, mas tenha certeza que todos aqueles que foi fiel até o fim estará lá na glória, desfrutando. E para o mundo será momentos de sofrimento, mas eu sei que tem oportunidade, porque o amanhã não me pertence, o amanhã não te pertence. O homem planeja, mas o pensamento, louvado seja Deus, vem de Deus, a aprovação de troca de sangue. Ele veio com o Espírito, ele apanhou, ele tomou chute, ele foi, louvado seja Deus, bombeteado, foi arrancado os pelos do seu rosto com as mãos. Mas Jesus, ele sustentou, ele sofreu, porque ele sabia que existia uma humanidade que precisava deste momento. Louvado seja Deus, eu quero você. Isso aqui, eu vou estar contando de 1 até 3, a igreja 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E se gostar, fique com a gente e sirva ao Senhor com alegria e continue feliz na casa do Senhor. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma alegrou. O Senhor então amém, vai dizer para vocês: nós somos sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma se alegrou. As crianças estão quietinhas e vão dizer para vocês: sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma se alegrou. As senhoras estão aqui nessa reunião que vai
mãe que eu não posso dizer, eu posso dizer assim, Deus não levou, porque ela não servia a Deus, ela servia as trevas. Então eu dizer que é minha mãe, eu vou esconder. Não, tem que dizer a realidade que é a vida hoje. Quem não serve a Deus serve ao Satanás. Quem quer morar com Deus tem que estar com o coração limpo. Então, eu quero fazer uma homenagem, porque guerreira, com os filhos, um pouco chateada, mas eu quero fazer uma homenagem à minha esposa, porque ela foi uma mulher que eu aqui nesse altar escolhi para ser a mulher da minha vida. Então eu quero que ela venha aqui, essa mulher guerreira, essa mulher que eu tanto amo, e eu escolhi para a minha eternidade. Então, irmão, é uma alegria imensa de não ter uma mãe e construir essa família maravilhosa que Deus deu. Porque eu sou alegre. Um pouco desgostoso, um pouco que o inimigo quis atrapalhar nossa família, mas Deus é conosco e vai continuar sendo conosco. Não tem Satanás que derrube essa família. Então, eu quero agradecer a Deus por essa família que eu tenho, e o pastor Giovanni, que sempre me acolheu. O tempo que eu estou aqui é o pai para mim, porque foi o tempo que eu cheguei aqui em Encarnação, foi pastor Giovanni que me acolheu, porque é uma alegria. Porque esse guerreiro, esse homem que está aí, foi a primeira pessoa que estava comigo, que estava. É por isso que hoje é dia das mães, mas eu trato ele como um pai para mim. É o que eu não tenho hoje, que meu pai já faleceu, também não faleceu com Jesus. Então hoje eu trato ele como um pai. É por isso que eu agradeço a Deus. E vocês, cada um filho, preserve sua mãe, preserve seu pai. Porque uma perca de um pai, uma perca de uma mãe, dói aqui dentro do coração. Porque hoje eu queria estar com minha mãe, mas eu não posso, porque ela já se foi. Então preserve sua mãe, mas seu pai. Obedeça sua mãe, mas seu pai. Porque a melhor coisa é o filho obedecer a mãe e o pai. Jesus, obrigado, meu Deus. O diabo tentou derrotar essa família, mas Deus é comigo.
Deus é comigo, família. É por isso que eu vou louvar o hino. O primário vai louvar o hino. Em nome de Jesus. Porque Deus é bom e o diabo que não presta. É por isso que hoje eu estou de pé. É porque Deus está me sustentando. Porque eu já tentei, já pensei em juntar o pau da barraca. Já tentei sair da igreja. Mas Deus está ali, ó. Não, eu ainda tenho coisa contigo. É por isso que eu estou de pé. É porque Ele me sustenta todos os dias. Eu durmo e acordo. Ele está comigo. É por isso que hoje eu estou aqui de pé. Porque Ele já me ensina. É um pouco pesado, mas essa aqui é uma mulher guerreira. Me ajuda. Hoje ela não pode. E mais graças a Deus, deu a bênção dela. E está ajudando. E vai continuar ajudando. Então, Pai, obrigado, Senhor, por me dar essa família querida que eu tenho hoje. E eu creio. E a minha esposa, que acabara de chegar,
E as demais, eu tenho muita mãe aqui dentro da igreja, em consideração com a irmã Regina ali, eu tenho consideração com uma mãe, é uma pessoa que eu aprendi também a amar como mãe. E demais irmãs, irmã aqui, ali também, uma mãe, parceira. E eu queria estar lendo algo aqui. Eles têm inserido lá no programa. Quem diz mulher virtuosa. Quem achar o seu valor muito excede o coração do seu marido está nela, confiando e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante de onde traz o seu pão. E ainda à noite levanta e dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas. Examina a sua herdade e adquire e planta o vinho com o fruto da sua mão. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos apagam na sua voz. Abre a mão ao aflito e ao necessitado atende as suas mãos. Mais abaixo, mulher virtuosa expressa a virtude por meio da ação do Espírito Santo, pois elas fazem parte dos seus princípios e valores. A Bíblia é o seu guia de vida e sendo a fonte de sabedoria e a direção, ensinando o fundamento para viver um propósito, dignidade e verdadeiro valor. Toda mulher pode se tornar virtuosa quando decide viver uma vida guiada por Deus e por sua palavra. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a obedecer, amar, servir com fé e através do Espírito Santo ela devolver a qualidade que reflete o caráter de Jesus. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de cumprir. Isso são para todas as mulheres. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do homem, é a base do homem. O homem, para ele ter uma vida com Deus estabilizada e íntegra, ele tem que ter uma boa companheira, ele tem que ter o seu alicerce, que é a sua mulher. A mulher, ela traz para você o equilíbrio, para que você alavanque cada dia no seu ministério. A mulher, ela é a sua base. Eu preciso, nós homens, precisamos respeitar, considerar a nossa esposa. E esse dia, que a sua mãe, considere que a sua mãe é única. Um dia vai faltar e não vai ter mais outra pintura como a sua mãe. A sua mãe, ela mata e morre por você. É ela que lhe dá o apoio que você precisa. É ela que lhe abraça quando você está aflito. É ela que lhe abraça quando você está em desespero. É a sua mãe que é a sua base, é a sua estrutura. Agradeço a Deus pelo homem que me tornei, porque tive uma boa mãe, tive um bom
Você que às vezes se zanga quando é destruído pela sua mãe. Há muitos que dizem: estamos no século XXI. Queira viver o antepassado, queira viver o tempo até da pedra, aonde a roda da bicicleta era quadrada, mas queira ter uma vida de bom parecer perante a sociedade. Você precisa entender que o homem, mesmo visto como uma pessoa que não é acreditado pela sociedade, fica difícil para ele. Mas eu quero dizer para você: respeite o conselho da sua mãe, pois ela não retornará quando for. Ela não vai ser mais tentada. A esposa, muitas das vezes, nos aconselha, nos abraça, e nós queremos ser aquele homem meio terrível, meio mandão, que não obedecemos. Mas vai ter momento que você vai ter que baixar a cabeça e ouvir, pois a sua esposa, ela lhe traz equilíbrio, a sua mãe lhe traz equilíbrio. E até aqui nos ajudou o Senhor. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe. Nesta noite, lemos a palavra de Deus no livro de Mateus, no seu capítulo 3, versículo 1. É uma passagem muito conhecida. A história é narrada por nome João Batista, que antes que o escolhido, aquele que vinha para trazer esperança, ele já veio abrindo caminho, trazendo uma palavra de esperança para o meu e para o seu coração. Nesta noite, o versículo que lemos está escrito aqui: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: quando se fala em deserto, é um lugar aonde não tem nada, um lugar do nada. Talvez eu acredito que algumas pessoas no dia de hoje, se vê alguém pregando a palavra aonde não tem ninguém, uma rua deserta, é criticado. Eu costumo dizer que mesmo que saímos às ruas e não tenha ninguém aos olhos humanos para ouvir, a palavra ela vai ter que ser propagada. A Bíblia diz que Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Talvez há uma incomodação quando saímos às ruas para falar do amor de Deus, para propagar a Jesus Cristo, e as pessoas ignoram a propagação do Evangelho. Há uma incomodação muitas das vezes. Eu automaticamente não me incomodo com isso, mesmo que dando um folheto a alguém. Às vezes ele até lança fora, mas vai ter alguém necessitado que vai pegar aquele folheto que foi lançado fora e vai passar a ler e vai entender que Jesus é a solução, que Jesus é aquele que dá esperança, aquele que está afligido, aquele que não tem mais esperança no seu coração. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. jamais. Ela tem endereço. Quando pregada, ela vai ter alguém que vai ouvir. Quando pregada, vai ter alguém que necessita de ouvir o que está sendo pregado. Então não se incomode. Mudou e diz, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. No 3, porque esse era anunciado pelo profeta Isaías.
Há muitas pessoas que preferem pregar em público, aonde tem muita gente, uma igreja lotada, e muitas das vezes quando chega num lugar pequeno fica meio sem jeito o que vai falar. Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus, ele não está incomodado com muitos. Ele está incomodado em ver a sua palavra ser pregada. Ele está incomodado de ver a sua palavra ser direcionada aos necessitados. Talvez eu me incomode se eu chegar em um lugar pacato ou até em uma rocha, aonde tem pessoas meia desapercebidas que até nunca ouviu falar de Jesus. E Jesus direciona ali ao local, e aí a gente começa a falar da palavra, a gente começa a propagar o evangelho, e as pessoas fazem entender que da forma que está não pode ficar. Nós não pregamos que você vai ter uma vida boa. Nós não pregamos que você vai ter sucesso na sua trajetória. Nós pregamos que Jesus, ele transforma vidas. Nós pregamos que Jesus dá vida nova. Nós pregamos que Jesus liberta. Nós pregamos que Jesus salva. Aleluia! O nome para o céu. Oh, Jesus! Não adianta o homem querer enganar com as suas boas palavras para atingir o público. Poderoso é o teu O nome. necessário é pregar a verdade, Glória a Deus. é falar aquilo que a Bíblia tem nos dado para falar. Não tem que ter máscara, ela tem que ter vestido certo. A humanidade está indo de mal a pior, porque não tem dado crédito à palavra de Deus. E a realidade é única. Eu costumo dizer isso. Há muita gente dizendo, principalmente a juventude, deixa eu ficar mais velho, e quando eu tiver velhinho eu vou para a igreja. Mas você não está percebendo uma coisa: quem tem ficado é os velhos. O jovem tem ido embora, o jovem tem faltado, e mesmo assim as pessoas não têm acordado com essa realidade. Há muita gente preocupada com o arrebatamento coletivo. Jesus vai voltar, Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem trazer o julgamento final. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu preciso me preparar para o arrebatamento coletivo, aonde tem acontecido muito o arrebatamento coletivo, aonde Deus tem chamado a muitos, e Deus tem direcionado a sua palavra, despertando, e a humanidade não quer nada com Deus. Mas você precisa, eu preciso acordar para essa realidade. Jesus até vem buscar a sua igreja, Jesus até vem buscar o seu povo, mas tem pessoas, irmão, que não vai ver o arrebatamento coletivo. Tem pessoa que vai ser tirada individualmente, e você tem se preparado para o arrebatamento individual. É uma preocupação que tem que existir com a gente. Jovem, talvez na sua mente seja uma loucura, achando você jovem que você não vai faltar na terra. Mas se você observar, quem tem faltado mais é a
assim. Nós precisamos acordar, precisamos estar tendo essa realidade. E não estamos preocupados com isso. Deus manda João Batista preparar o caminho. Abrir o caminho. Pregue a palavra. Mostre a verdade. Eu estou chegando a qualquer momento. Mas hoje não precisamos mais disso. Está ele estampado. Só não vê quem não quer ver. Está aí estampado ao público. Até as emissoras têm falado acerca da palavra de Deus. A propagação do Evangelho tem sido falada pelas emissoras. A Bíblia tem se cumprido na íntegra. Você que é jovem, você que é adolescente, pode, mas agora depressa. O tempo que você tem aqui dentro. Eu sei que é uma pregação, pastor. Eu estou pregando para todos. Eu quero alcançar todos. Eu quero me despertar todos. Você precisa acordar para a realidade. Para de brincar. Para de achar que as coisas estão fáceis. Não está, não. Não está fácil, não. Agora. Não brinque com as coisas de Deus. Ele é amor disso. Quando pegamos aquela passagem e falamos para aquele homem, a voz clama diz louco, se impedir a sua alma hoje, para quem será e para onde irá? Essa palavra, irmão, ela pega para mim, pega para você. Sabe por quê? Há muita gente fazendo loucura. Há muita gente deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz humana. Tem muita gente deixando de fazer a obra de Deus, as coisas de Deus na forma certa, para fazer a sua vontade, para seguir a sua carne. Aí sabe o que vai acontecer naquele grande dia? Você pode até ter 10 anos, você pode até ter 20 anos de crente, mas é simplesmente assim. A Bíblia quem diz: apartai-vos de mim, maldito, que eu vos não conheço. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, Espírito Santo. É fácil chegar em praça pública e falar de Jesus, mas o difícil é eu querer viver a minha pregação. O difícil é eu querer viver aquilo que Deus quer que eu viva. Vamos acordar para essa realidade. A qualquer momento o céu vai se rasgar. A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento Deus vai chamar os escolhidos. E se você não estiver pronto, você nem vai ouvir o soar da trombeta. É mérito. É o recado de Deus nessa noite. A trombeta sua é mérito. E se você não estiver na posição, você nem vai ver a trombeta soar. Rapaz, fulano estava ali, sumiu.
estava ali sumiu. Só vai sentir falta. Talvez vocês tenham que dizer uma ilusão da ação. Quem é Luiz para falar isso? Eu não quero nem saber que você está me vendo com maus olhos. Eu quero saber que eu vou pregar a palavra de Deus. Eu não quero nem saber. Talvez nesta noite tivesse um pregador de lá de não sei da onde a igreja estivesse lotando, pulando de um pé só, crente saci. Mas eu não quero nem saber se você vai glorificar o que eu vou falar. Deus manda falar. Você precisa acordar. Você precisa acordar. Você precisa acordar. Ou você acha que vir na igreja porque o soprador toca bonito? É porque a irmã Priscila chega aqui logo no louvor bonito junto com a nossa irmã Érica. Ou é porque muito bem na igreja, porque a noite fica mais curta. Mas o propósito, qual é que você vem na igreja? Porque eu não propósito de adorar a Deus, eu não propósito de ouvir a voz de Deus, eu não propósito de sentir a presença de Deus. Porque se eu não viver na presença, se eu não viver a presença, eu não consigo chegar no caminho. Quase 40 jovens desse canto se olharam de um lado, os outros chorando, ou se olharam do outro chorando, ou falando de mistério. Talvez isso tenha feito nesse dia de hoje. Fico triste, sabe por quê? Eu vou falar. Agora desse banco aí. Eu quero saber nesta noite o que é que o povo está achando, o que está esperando para fazer a obra de Deus. Quem sabe me responder nesta noite quer ser um cidadão do céu? Alguém sabe responder? Para que você foi chamado, você sabe para que você foi chamado? Se responda você mesmo, pergunte para Deus. Talvez você nem sabe porque você está aqui nesta noite. Interrogue você mesmo, Deus, por que eu estou aqui? Por que tu me escolheu? Qual é a minha incumbência na sua casa? Talvez você nem sabe. Porque João Batista foi capaz, ele começou a me preparar o caminho do Senhor. Ou você só vai viver da história do fogo. É fácil eu contar a história do pastor Giovanni, do pastor Cid. E a sua história qual é? Qual a sua experiência com Deus? Para quando você chegar lá fora, alguém querer saber e você passar desapercebido. Vai ter pessoas que vai ficar tão desapercebido que vai dizer: eu nem sei porque eu estou aí naquela igreja. Eu nem sei porque eu vou na casa de Deus. Mas você precisa acordar para essa realidade. Você tem utilidade.
que você podia trazer outros e outros e outros, mas sabe qual é o caso de hoje? Mais um pouquinho para chegar de 100. Porque segunda-feira a igreja fica básica, os mais cansados para evangelizar. Porque eu preciso ser exemplo onde eu estiver. Luiz não pode ser crime só. Ele só diz, olha, eu sou apenas uma voz que manda no deserto. Apenas uma voz que manda no deserto. Era isso que o João dizia. Que talvez você esteja enterrando aquilo que Deus quer que você bote para fora. Do jogador ao ginásio dele. Baterista, guitarrista, segundo de Deus. Mas pergunte a partir de hoje, vamos olhar lá. Deus, qual é a minha função? Qual é a minha origem? Todo mundo aqui já fez uma aliança com Cristo, já fez para comigo, todo mundo já fez aliança. Não tenha vergonha não, você que não. Senhor, por esse privilégio, meu Deus, estar nos oferecendo para trazer instrução, Senhor, da tua palavra aos nossos corações, para que, meu Deus, de amanhã em diante, Senhor, venhamos colocar em prática, Senhor, todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor, todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir. Que o Senhor nos dê uma boa semana na tua presença. Em nome de Meu Deus, Jesus. o azeite da unção sobre as A nossas poder no vidas. teu nome, Que meu o Senhor Deus. nos dê livramento, Deus providência, poderoso, Rei da proteção glória. e a sua graça e infinita misericórdia sobre a nossa casa, Deus que Senhor. cura, Quero também te Deus que apresentar a liberta. nossa querida irmã Júlia. Deus Que que o Senhor, meu liberta. Deus, com o teu Espírito Santo Consolador, venha consolar a vida da Somente o tua filha, a Espírito tua serva, toda a sua Palavra parentela. de Jesus Cristo. E é essa, arrependeu. Isso aqui não tem coach, não. Isso aqui é palavra de Deus. O Evangelho é simples. Se arrependemos, pois. A mensagem da salvação é essa. Se arrependa. Abandone a perversidade. Porque a palavra de Deus diz: não siga os vossos corações, porque perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem conhecerá a não ser Deus? Coração é perverso. Não siga o teu coração, esse é o conselho de Deus. Não sigais vossos corações, siga a palavra do mandamento de Jesus Cristo, siga a palavra de Deus vivo, siga os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus diz: submetei-vos a Ele, resistir ao diabo, e Ele fugirá de vocês. Como assim? Submetei-vos a Deus. Submetei-vos a Deus. É você estar dando lugar ao Espírito Santo. Como pode estar do seu diabo? É na palavra de Deus. É na palavra do Senhor Jesus Cristo que tu vai vencer o diabo. Jesus venceu o diabo como? Pela palavra. Ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai de Deus. Jesus disse: não tentarás ser teu Deus, somente Ele servirá e somente Ele adorarás. E o inimigo saiu. É pela palavra. Quer vencer o pecado, a tentação? É pela palavra de Deus. A Sagrada Escritura diz: fugir de toda idolatria, fugir da prostituição. Como assim fugir? Fugir. Você não pode dar lugar a essas coisas. Tudo que a Bíblia Sagrada manda você fazer, tem que fazer. Pela ordem de Deus, tem que fazer. Conforme Deus disse na palavra. Eu vou ler Mateus 5.
Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. É somente a nome não expulsamos demônios, ou seja, isso aqui é só apenas a base. Olha, a salvação sobre a sua alma vem não porque expulsa demônios. Aí você está praticamente curando as pessoas. A salvação da tua alma vem por tua vista para com Deus. E a tua renúncia, renunciar às práticas do pecado, fazer a vontade do Criador. Que diz que é de Deus, é de Deus. Uma pessoa que é de Deus está na atitude, e não em versículos. Uma pessoa que é de Deus está nas atitudes, no bom testemunho, nos bons frutos de arrependimento. Fruto de arrependimento. Nem todo mundo que me disser Senhor entrará no reino de Deus. Eu também é somente aquele que faz a vontade de Deus, onde herdar o reino. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus Cristo? Oi? Tem para Jesus? Salvação é pela graça. Abandone as práticas do pecado. As crianças vão morar no céu? Depende. Se a criança não perdoa a inocência, ela vai morar no céu. Se a tua criança não perdoa a inocência, não sabe o que é pecado, não sabe nada, e essa criança morreu, ser arrebatada, enfim, vai ser salvo. É pela graça. Mas se ela perdoa a inocência, faz o Senhor. Se ela perdoa a inocência, pronto. Tem que voltar para a salvação. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependeu-vos porque é chegado o reino dos céus. Naqueles dias João pregando no deserto, levando a mensagem de salvação para o povo, falando de Jesus Cristo. Se tem alguém para Jesus, diga: eu quero Jesus. Fala aí, gente. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que foi tocado por essa palavra de Deus? Se tem alguém para Jesus, levante a mão. E aí? Pegar mesmo é pegar segunda, terça. Acho que somente tem que pegar, acho que é segunda, terça. Tipo um presente, filho. Isso é bonitinho, amor, não pode perder. Tem alguém para Jesus aí? Então, Jesus disse: nem todo mundo que me disser Senhor entrará no reino do Pai, mas é somente aquele que faz a vontade de Deus vão herdar o reino. Como assim? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que renuncia a si mesmo, aquele que nega todo dia a própria vontade. Você pode você pode ter dinheiro, você pode ganhar dinheiro, não tem problema nenhum nisso. Qual é o erro que Jesus fala para nós? O erro só está em amar o dinheiro. Amar o dinheiro é o erro. Amar o dinheiro é o pecado. Você não pode amar o dinheiro. Tem que amar Deus acima de todas as coisas. O que é amar dinheiro? Amar dinheiro é você colocando o dinheiro como seu único objetivo nessa terra para conquistar. Se o teu único objetivo foi esse,
de conquistar, só de busca de dinheiro. Aí teu coração tá nisso. Mas quando vocês se arrependem dos vossos pecados, credes em Jesus, automaticamente Jesus faz parte já da tua vida, naquela hora mesmo. O Espírito Santo, ele vive aqui dentro de você. E a partir daí, você tem que o quê? Começar a andar conforme o querer dele. É meditar na palavra, jejuar. O que é o jejum? Jejum é consagração, serve para modificar a tua carne. Serve para tirar a tua incredulidade. Não pode comer não, Nelson. A oração com Deus. Por amor a Deus, você vai ter que se afastar de amizades que vão te levar para as trevas de novo. Se você vê que aquela pessoa ali não é de Deus, não está te agregando em nada, não está te edificando em nada, você vai ter que cair fora dessa pessoa, se afastar. Por amor a Deus. Por amor a Deus, tem que se afastar. Mas você pode orar por essa vida. Você não pode, como assim, se afastar? No sentido de não ter essa pessoa como íntima da tua vida, sabendo que essa pessoa não quer nada com Deus. Mas fale de Jesus para essa pessoa. Até Deus convencer. Até o dia dessa pessoa querer realmente Jesus. Ficar lá em casa e depois. O negócio é isso, tá, né? Cedo. Mateus no capítulo 25, versículo 32. E toda essa nação será reunida diante dele. E aí, vai querer citar Jesus agora? Como seu Salvador? Você tem Instagram? O meu Instagram se chama Examinar as Escrituras. Você pode pesquisar. Estou até ao vivo. Examinar as Escrituras no meu Instagram. Olha o que diz a palavra de Deus. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ou seja, assim como o pastor aparta os bodes das suas ovelhas, assim será lá no juízo final. Todas as nações vão estar reunidas diante do Cordeiro, porque é Jesus que vai nos julgar. Ovelha significa quê? Os salvos, significa os salvos. Aqueles que perseveraram até o fim e foram levados por Jesus. Quem diz isso não é eu, mas sim a palavra de Deus. E lá na carta aos Hebreus diz que a morte é uma vez e segue o juízo. Ou seja, a morte, pessoal, é uma vez e segue o juízo de Deus. Então não brigue com as vossas almas. A tua alma vive para sempre. O teu corpo pode morrer, mas a alma nunca morre. E a Sagrada Escritura diz que a alma é eterna, vive para todo sempre. A alma do homem não morre, nem da mulher. Então façam a escolha, vá para Jesus, enquanto assim deixa Jesus ser seu Senhor. É você vivendo para Jesus, é você andando nesse mundo, mas não se contaminando com o pecado. É você andando nessa terra e não se contaminando. É você ser luz em todo. Glória a Deus. Ora esse demônio no nome de Jesus, onde ele estiver localizado. Ainda bem que Jesus Cristo, o meu Senhor Salvador Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai, que é de ser obediente até o fim. Ele foi obediente até a morte de cruz. O Jesus Cristo, porque o Deus que eu tenho na minha vida
é o Deus que vocês também podem ter. Só basta querer essa presença maravilhosa. Só basta você. A história de Jonas diz que Jonas foi pregar. Deus disse: Jonas, vai pregar em Nínive. Jonas foi e partiu para Tarsis. Jonas foi lançado e prega contra ela a pregação que eu te disse. Tá vendo? E levantou-se, Jonas foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Deus não... sabe porque Deus, ele... sabe porque Deus ainda não mata os pecadores? Por amor. É por causa de Jesus, porque Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que crê. Jesus disse em Lucas capítulo 9, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, no versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tá vendo? Jesus Cristo, ele não te obriga a querer Ele. Ele te para morar no céu. Quer para Jesus de Nazaré? A salvação é pela graça, viu? É pela graça a salvação. É pela graça. Pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é o dom de Deus. Pela graça que sois salvos. Pela graça que sois salvos, gente. É pela graça. Meu Deus amado, eu coloco a vida dessa jovem nas tuas mãos. Eu não conheço a vida dela, mas o Senhor conhece, Pai. Senhor, tira essa jovem do caminho do inferno. Eu não sei se ela é convertida a ti, não sei. Eu oro pela vida dessa jovem, eu não conheço o nome dela, mas o Senhor sabe. Senhor Jesus Cristo, eu oro pela vida dela, eu oro pela vida de todo tipo de pessoas que estão aqui comigo na praça. Aqui na praça, eu estou com um objetivo, o Senhor sabe, que eu estou aqui para levar as pessoas para Jesus. Eu não estou aqui para se misturar com o pecado, não. De jeito nenhum. Eu estou aqui para evangelizar a palavra. O objetivo é esse. Isso eu sei muito bem. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Cada dessas vidas já está nas tuas mãos, porque eu já coloquei. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia nessa palavra de Deus. Aleluia. Quem crê, diga aleluia. Você crê nessa palavra de Jesus Cristo? Você acredita? Pronto, eu fiz a minha parte. O meu Instagram se chama Examinar as Escrituras. Você pode pesquisar no meu Instagram, Examinar as Escrituras. Você pode dar uma pesquisada. Examinar as Escrituras. Lá é conteúdo da palavra do Espírito Santo, da palavra de Deus. Tá bom?